A Prefeitura de São Sebastião inicia a demolição de casas condenadas pela Defesa Civil depois do temporal que deixou 65 mortos no litoral norte. Imóveis que estão em áreas de risco também são avaliados pelas equipes. Equipes da Defesa Civil passaram o dia analisando casas na região. Aqui, um deslizamento de terra danificou parte dos imóveis. Segundo a Prefeitura de São Sebastião, 9 residências estão comprometidas no bairro de Itatinga e 78 na Vila Saí até agora. Por enquanto, seu Alvedir não pode voltar para casa. Está aguardando o parecer da Defesa Civil. Agora estou hospedado na casa da minha irmã até a Prefeitura resolver essa questão dos moradores aqui, né? Depois de avaliar as condições dos imóveis atingidos pela chuva, a Defesa Civil de São Sebastião está identificando o grau de risco de segurança para os moradores. Isso em 3 cores. Então, este selo aqui, por exemplo, tem a cor laranja, que indica interdição temporária. Em casos de acompanhamento, apenas de monitoramento dos imóveis, a cor recebida é a amarela. Agora, em áreas extremamente atingidas, como esta aqui, com várias casas onde houve desabamentos, aí a cor é a vermelha e as casas estão todas comprometidas. Cerca de 570 pessoas já foram levadas para hotéis e pousadas da região. É o caso de Dona Evanilda, que veio com 8 pessoas. Agora está passando por essa situação, né? Os donos das pousadas, acolhendo a gente, e a gente vai viver até quando assim? Até quando? Nós não sabemos. Segundo a Prefeitura de São Sebastião, 8 áreas foram indicadas ao Estado para a construção de moradias às vítimas da calamidade. Segundo o Estado, a previsão é iniciar imediatamente a construção das casas definitivas. As obras devem ser finalizadas em aproximadamente 180 dias. Os terrenos anunciados ficam nos bairros Topolândia, Maresias, Baraqueçaba e uma área na própria Vila Saí. A estimativa é que 600 casas sejam construídas. Em 3 terrenos já foram iniciados os serviços de terraplenagem. E a Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitação do Estado assinou a cessão de 300 unidades habitacionais junto à entidade Frente Paulista de Habitação Popular do Estado. As unidades do condomínio Quaresmeira, em Bertioga, serão cedidas pelo período de 8 meses às vítimas das chuvas. A medida foi tomada em caráter emergencial e deve beneficiar cerca de 1.200 pessoas. O empreendimento contou com investimentos de 35 milhões. As moradias são de propriedade da organização e foram viabilizadas por meio do programa Minha Casa Minha Vida. E a nossa equipe acompanhou os trabalhos do helicóptero da Polícia Rodoviária Federal nos estragos causados pelo temporal em São Sebastião. A bordo estava também o prefeito da cidade, Felipe Augusto. Há 2 semanas, o litoral norte de São Paulo sofreu com a maior chuva da história do Brasil. Foram mais de 600 milímetros em menos de 24 horas. São Sebastião, a cidade mais afetada, registrou 64 mortes. Aí, ó, minha casa aí, ó. Nunca vi, cara, os morros todos cederam, gente. Você acompanhou todo o nosso percurso aqui em São Sebastião via terrestre, principalmente mostrando os pontos mais problemáticos da cidade, principalmente na Costa Sul. A Polícia Rodoviária Federal está trabalhando intensamente junto com outras equipes, seja Polícia Militar, Exército, para ajudar tanto em resgates como para levar também mantimentos, enfim, tudo que é possível para ajudar as áreas mais afetadas pelo desastre aqui em São Sebastião. E a gente vai também agora sobrevoar algumas áreas para entender, de fato, como essa tempestade deixou esse cenário todo devastado aqui em São Sebastião. O voo, de pouco mais de 40 minutos, partiu do heliponto da Marinha. Embarcamos no helicóptero da Polícia Rodoviária Federal. A aeronave chegou a São Sebastião e tem ajudado no transporte de toneladas de alimentos e vítimas do desastre. Muitas comunidades ilhadas, isoladas, e no início as ações elas eram focadas no transporte de suprimentos, né? Água, itens de higiene, alimentação e limpeza, e extração de pessoas dessas áreas isoladas. Deu uma média assim, de 4,5 toneladas transportadas, e além do isolamento físico dessas comunidades, elas também se encontravam isoladas
digitalmente comunicações. Então, a equipe também transportou equipes técnicas para restabelecimento da telefonia e integrar novamente as comunidades na comunicação, né? A bordo está o prefeito da cidade de São Sebastião, Felipe Augusto. Ver de cima os estragos da tempestade é entender a dimensão de tudo o que aconteceu na região. É impressionante e nós estamos extremamente preocupados com essa visão aérea, porque essa última semana, como tiveram outras chuvas, novos pontos de escorregamento apareceram, pontos de escorregamento em cima do oleoduto da Petrobras, de escola, das estruturas residenciais de baixo, médio e alto padrão. Então a gente percebe que toda a serra ainda está em pleno movimento. Do alto, já dá para ver os estragos e deslizamentos nas proximidades do centro da cidade, mas vão ficando cada vez mais intensos conforme seguimos para a costa sul. Mesmo sem ser especialista, consigo observar que a geografia mudou. Verdadeiros cortes rasgam os morros, abrindo clareiras onde antes era tudo verde. A cachoeira de Toque Grande teve uma mudança na estrutura. Bairros como Boiçucanga, Camburi e Baleia Verde parecem cenários de guerra. Muito lixo acumulado, carros e condomínios destruídos. É muita destruição. Muitas pessoas perderam a vida. A gente percebe que outras ainda, se continuarem em área de risco, poderão perder as vidas. Então existe toda uma comoção e uma ação. Porque é nítido que a terra está se movimentando. Mas o cenário de maior devastação fica entre a Vila Saí e Juqueí, região onde também foram registradas mais mortes. O morro veio abaixo e engoliu casas e ruas. A quantidade de árvores, de sujeira ainda, o material das casas que foram alagadas. Então a gente tem uma ideia melhor e aí uma grande preocupação com as novas áreas de risco que foram criadas. O prefeito explica ainda que a reconstrução dos estragos vai ser um trabalho de muitos anos. A gente começa agora a traçar um plano imediato de remoção das pessoas de área de risco e das novas áreas de risco que foram criadas. A organização desse plano habitacional, com apoio das duas esferas federal e estadual, a ação de conter as terras, quer dizer, uma série de obras de contenção, ampliação das drenagens. Nós vamos ter muitos meses pela frente de obras. Nossa viagem chega ao fim, mas o helicóptero segue com os trabalhos de monitoramento. A aeronave também oferece vários tipos de apoio. Se necessário, se transforma em uma unidade de terapia intensiva. O propósito da aquisição dessa aeronave é ser uma aeronave multimissão de rápida reconfiguração. E ela entra à disposição da Prefeitura e da Secretaria Municipal de Saúde para a remoção das pessoas que mais necessitam. Haja vista a liberação das vias, mas mesmo assim as áreas mais afastadas, em torno de 2 horas de deslocamento terrestre. Então uma vítima mais grave que necessite a remoção imediata seria em torno de 12 minutos de voo até o hospital de referência aqui em São Sebastião. E a Polícia Rodoviária Federal informou ainda que o helicóptero fica em São Sebastião até essa sexta-feira e que, se for necessário, irá continuar na cidade.